Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast iGrow, um podcast que nasceu para trazer pessoas que têm histórias, que têm uma jornada e mostrar também como elas superaram. E hoje eu tenho o prazer de receber Bárbara Gimenez. Bárbara é conselheira, empresária, comunicadora e também tem um podcast Governança 4.0. Ficou meio em inglês, aí gostei. 0. Não tem problema não. E falar em ficou em inglês, eu estou no Brasil, o nosso podcast é nos Estados Unidos e hoje estou usando um estúdio. Quero agradecer toda a equipe que recebeu aqui e está proporcionando poder ter esse bate-papo com você. Bárbara, seja bem-vinda. O podcast tá ficando muito chique, né, Lúcio? Tá indo agora para outros países também, né? Onde eu estou, eu dou um jeito de gravar. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer imenso estar aqui com você. E bora falar aí. Vamos incentivar o pessoal aí a crescer, contribuir bastante. E tenho muitas informações para trazer para vocês. Ótimo. Aí. Bom, eu sempre digo que por trás de uma pessoa de sucesso tem uma jornada. Não aconteceu do dia para o outro. Simplesmente a pessoa teve que trilhar uma jornada. E eu gosto sempre de perguntar, quem é a Bárbara? Quem é a pessoa? O que tem por trás hoje de uma pessoa de sucesso? Quais foram as dificuldades? Como você superou? Então, eu quero conhecer um pouquinho da Bárbara. Nossa, Lúcio, se eu começar a contar essa história, vai longe, hein? Olha, Dá um nós livro. temos aí uns 40 minutos, mas vamos focar, né? Uma menina pobre do interior aí do estado de São Paulo, uma cidade de 60 mil habitantes, São José do Rio Pardo. Quem é aí de São José do Rio Pardo dá um oi aí pra mim. E uma menina sonhadora, né? Filha de professora, minha avó professora. Eu acho que eu gosto tanto de ensinar hoje. A minha paixão acho que está tão ligada à educação pela minha mãe, pela minha avó. Eu sinto muito isso, né? Eu acredito. Uma paixão que eu tenho na minha vida hoje, assim, que me brilha os olhos, é a educação. Foi a única forma que transformou a minha vida e eu vejo de tantas outras pessoas, quando a gente conversa, para saber ali qual que foi a chave de mudança, sempre está ligado à educação. Então, eu levanto essa bandeira para todos os lugares que eu vou. Hoje, eu atuo na área de governança corporativa, dentro de conselhos, e sempre a minha bandeira é de trazer informação e educação desde os funcionários de base até alto escalão também. Adoro poder fazer isso. Eu tenho um treinamento empresarial, um treinamento de liderança de mulheres. Então, assim, a educação foi a que transformou a minha vida, porque eu era uma improvável, né? Não tinha. Eu percebo que a maioria das pessoas de sucesso tem uma história de dificuldade. Eu acho que a dificuldade, se você consegue ressignificar ela em algum momento da sua vida, te leva ao sucesso. Exatamente. E eu falo que eu era uma improvável, até mesmo assim, por uma cidade sem muita oportunidade, que você tem que sair dali para estudar, porque não tem essa possibilidade. Você tem que sair dali para empreender, para trabalhar, porque o trabalho ali é muito limitado. Então, assim, eu até brinco, né? Que tem sempre um riopardense, em qualquer lugar do mundo você acha um riopardense, porque ele teve que sair dali para crescer, para expandir a sua cabeça, para buscar algo maior. Então, eu vejo assim que a minha vida, ela sempre me colocou muitas provas, assim, que eu, às vezes, já sentei, chorei e perguntei para Deus por quê, né? Porque é um constante, um desafio, assim, muito grande. E morava numa rua sem saída, numa casa que não tinha nem, como fala, reboco na parede. E ali... Conseguia ver de um quarto para o outro? Quarto para o outro. Nossa, ali a situação era difícil. E com a separação dos meus pais, meu pai abandonou a minha família, eu tinha 10 anos de idade. E se não fosse a minha avó, a gente não teria comido. Porque ela, ali, professora do estado, tinha um salário e conseguia ajudar a filha que tinha sido abandonada pelo marido. E a minha mãe conseguiu sustentar a nossa família, porque com 43 anos de idade, ela foi estudar. E ela se formou professora de história, era professora do SESI, e conseguiu bancar bancar a família ali, que ficou ali sem amparo nenhum. Então, por isso que eu sempre falo que a educação é a transformação, né? Uau. Mas, você mencionou something. Gente, você tá muito inglês. Eu preciso hoje. parar. Eu já sei o que é. Eu acho que eu estou com saudade da minha casa, Com da certeza, minha família, com da certeza. esposa. Quando vai chegando no finalzinho,
da minha estadia aqui no Brasil, eu começo a ficar com muita saudade. Você mencionou sonhadora, tá? E por que que eu quero voltar? Eu vejo que o impacto que eu tive na minha vida foi através de um sonho. Por quê? Em alguns momentos da nossa vida, tudo o que você tem é um sonho. Exato. Ele não custa, ninguém vai te cobrar para você poder sonhar pouco, mais ou menos, ou muito grande. Eu queria que você mencionasse, talvez, se você tem memórias de você sonhando, talvez quando você tinha 12, não sei. Qual fase da sua vida que você tem memórias de sonhar muito, mesmo vivendo uma realidade totalmente improvável? Sim. Você sim. consegue ter alguma memória? Eu lembro que o abandono do meu pai foi uma coisa muito pesada na nossa família. Eu tinha 10 anos de idade e eu tive que começar a trabalhar com 12 anos para poder ter algumas coisas. E quando eu entrei no trabalho, a pessoa que me contratou, eu trabalhei numa floricultura, meio período, né? Para ajudar a pessoa ali. E ela perguntou isso para mim. Por que você quer trabalhar, menina? Você é tão jovem. E numa cidade tão pequena, todo mundo se conhece e tal. Eu falei assim, olha, porque eu tenho um sonho. Eu não quero mais ter essa vida limitada que nós temos. Porque com o casamento, a gente tinha uma vida um pouco melhor. Quando meu pai saiu de campo, a gente perdeu tudo, Lúcio. A gente perdeu casa, carro, escola. Foi uma coisa assim, de sair daqui por nada. Uau. De perder casa. Não tem onde morar. E assim, tem, graças a Deus, mulheres ali que suportaram ali toda a minha mãe. Qual era a sua idade? 10 anos. Uau. 10 anos do abandono. Uma criança. Uma criança. Então, assim, eu comecei a trabalhar com 12, porque nesses 2 anos eu fui vendo a minha mãe assim, rodando, daí fazendo faculdade à noite, deixando a gente com a minha avó. Então, assim, uma dificuldade que, nossa, puxava ela para baixo. Eu falei assim, cara, eu preciso ajudar essa mulher de alguma forma. Ela precisa ter uma vida mais leve. Né? Então, assim, eu acho que o sonho de dar uma vida melhor para minha mãe, né? O sonho de ver a gente um pouco mais tranquilo. E aí, depois, com o tempo que você vai saindo das camadas, né? Eu brinco que tem as camadas de consciência, que às vezes você quer trabalhar só para ter ali o final de semana um pouco melhor, daí depois você vai subindo nas camadas de consciência, você vai vendo que você pode ir mudando as vidas das outras pessoas. E nisso eu entrei em bancos. Entrei em bancos muito jovem. Vou te segurar de novo. Ai, meu Deus, vai lá Não atrás. vamos pro banco, não. Vai. Ainda. Sabe por que eu falo? Sim. O que às vezes muda realmente uma pessoa é algum insight que ela vai pegar desse nosso bate-papo. Estar conversando aqui por conversar, para mim não faz sentido. Eu preciso tentar. Eu sempre peço para Deus me dar alguma sensibilidade para me tirar algo que quando a outra pessoa escutar, ela possa falar, caramba, então foi isso? Então, para mim, qual foi o meu insight aqui? E aí eu quero ver se faz sentido. Sim. Tá? Sonhadora. Muito. Perfeito. Até hoje. Você olhava para sua mãe e falava, eu preciso fazer algo por essa mulher. Então, olha o que eu peguei. E eu me identifico porque foi o que eu fiz para minha mãe. Eu até me emociono porque... Eu não posso nem falar que aqui eu já me embargo. Eu estou me segurando porque a parte de sonhar, para mim, foi para mudar a vida da minha mãe. Sim. Aí o que eu vejo aqui? Será que você buscou foi como um propósito você dar certo para que você pudesse mudar a vida da sua mãe? Sim. Sim. Que Absolutamente. Ou seja, Absolutamente. eu falo porque inconsciente. Inconsciente. Eu acho que o meu maior propósito, eu ainda nem entendi o que era propósito, mas eu acho que foi mudar a vida da minha mãe. Eu compartilho da mesma ideia. É. Porque ali, ela foi uma mulher que ela me inspirou. Porque, querendo ou não, imagina, você tem uma vida ali, não é ganha, né? Mas estável. Casada, minha mãe casada há 20 anos, né? Casada há 20 anos, com o mesmo marido, numa casa legal, um carro legal. Nós estávamos em escolas particulares. E quando meu pai separou dela, ele separou da família. E isso, Lúcio, infelizmente no Brasil, é uma coisa que acontece demais com as mulheres. Então, hoje eu falo que até minha bandeira de falar de equidade de gênero, de trazer essa força para a mulher, é porque eu sei o quanto que as pessoas vivem. Eu vivi e as pessoas vivem muito isso. Né? Essa falta de paternidade do pai, né? Da mulher ter que ir sozinha, guerreira. E eu vi minha mãe sacoalhando a poeira. Vamos, eu vou entrar na faculdade. E assim, dar aula no SESI, naquela região, era uma coisa assim, um feito muito grande para uma pessoa que nunca tinha lecionado.
Então, ela era tão inteligente, ela era uma mulher tão guerreira, ela tinha a fibra nas veias dela, que ela conseguiu dar aula no melhor lugar da região. Então, assim, minha mãe me inspira até hoje. Sim. Porque, assim, ela não... pela situação dela, ela poderia ter se entregado. Sabe o que eu sempre falo? Né? Eu tenho uma escola aqui no Brasil e eu fui para poder conversar com os alunos, pais também. E eu falei assim, olha, eu queria deixar uma coisa para você, mãe. Eu fui obrigado a falar mãe, Sim. porque o meu relacionamento com a minha mãe foi muito forte. E eu falei assim, olha, se você quer talvez ajudar ou colaborar, não tenho como provar para vocês que isso dá certo ou não. Vou falar que deu certo para minha vida. Chega hoje em casa, chega no ouvido do seu filho e fala, filho, você vai cuidar de mim, você sabe disso, né? Filho, não sei o quê. Filho, tá vendo as circunstâncias que você tá vivendo hoje? Sim. Esquece. Isso não vai determinar qual vai ser o seu futuro. Filho. A minha mãe, não sei se foi, eu até falo com a mãe, foi consciente ou não, mas a minha mãe conseguiu colocar algo dentro de mim que era tão grande que qualquer dificuldade que vinha, eu tirava. Não vou impedir. E não era por... Olha que interessante, que aí eu deixo para todo mundo aqui. Busca um propósito que não seja referente a você. Exato. Que seja para talvez solucionar algo de outra pessoa. Porque eu acho que o que mais me motivou era porque eu tinha um propósito tão grande de solucionar algo para minha mãe que eu não tinha limite, né? Bom, agora eu vou deixar você começar a falar um pouco depois na sua trajetória. Vamos lá. E aí eu sempre fui incansável, Lúcio. Incansável. Eu queria transformar a história da nossa família. Eu queria transformar a história da minha filha agora, né? Agora eu tenho filhos, eu quero transformar a história delas. Mas eu queria transformar a história ali da minha irmã. Da família. Da minha irmã, da minha mãe. De ver ali, né, da minha avó. Eu queria dar orgulho para elas. Então, assim, uma família muito simples ali, né, que estava tentando se reerguer. Quando eu tive a oportunidade de entrar em bancos, e com 18 anos já ganhar mais do que minha mãe ganhava, foi... Para mim, foi não só pelo status, mas assim, pô, minha filha é gerente de banco. Orgulho. Eu queria que ela sentisse orgulho de mim. Eu queria muito. Então, assim, eu trabalhei incansavelmente, tanto que quando eu entrei em banco, eu entrei com a menina do panfleto. Eu panfletava na porta dos bancos para conseguir crédito consignado, vender os créditos consignados. E quando veio um superintendente, a gente conversou muito, eu perguntei para ele, o que eu faço para chegar onde você chegou? Ele falou assim, ó, venda muito, que o mundo trata melhor os campeões. Essa frase... Eu ouvi essa frase. É demais. Venda muito, que o mundo... Trata melhor os campeões. Essa frase mudou a minha chave. Então, assim, ali eu fiz um trabalho de venda exorbitante. Em 3 meses, bati os recordes do Brasil ali. E eu virei gerente, muito jovem. Chamaram até a auditoria para ver se eu tinha feito alguma coisa errada. O que aconteceu, né? Mas assim, incansável. Eu ficava na rua, eu pegava o telefone, eu ia nos ambientes onde tinham servidores públicos, que eram o público-alvo, né? E realmente, dali foi um meteoro, né? Dali, dos 18 aos 28, eu cheguei até executiva de um grande banco já em São Paulo. E sendo promovida muito rápido, mas assim, com uma fome de vencer. Uma fome de vencer. É interessante porque às vezes a pessoa pode olhar você hoje e achar que foi fácil, né? Você nunca foi pobre, nunca teve dificuldade. Sim. Mas eu vi alguns aspectos importantes. Sonhadora, incansável, sede, né? Assim, você não, enquanto você não conquistasse algo, você não parava. Sim. E aí eu vejo que as pessoas desistem muito fácil. Uma primeira dificuldade, às vezes a segunda, fala, não é para mim. Essa vida mesmo é só para viver do jeito que eu estou. Não, e até tava comentando um dia com uma amiga minha, eu falei assim, gente, como eu fiz faculdade em São Paulo? Como que a gente andava sem Waze? Eu fico tentando lembrar, falei assim, gente, menina de ônibus, e eu nunca me esqueço, a primeira vez em São Paulo, quando eu fui fazer a faculdade lá, eu fui com o currículo na mão porque eu precisava pagar a minha faculdade. Então, assim, eu precisava trabalhar em shopping. E eu fui com o meu currículo na mão, entrei num ônibus, perguntei como que eu ando, o cara me levou até o shopping Morumbi, e na hora de ir embora, eu não vi o tempo. Eu não vi se era... Porque dentro do shopping você não sabe nem se é dia, se é noite, né? Caiu o mundo. E era noite, já quase 10 horas da noite. Eu rodei o shopping todo entregando o currículo, porque eu precisava de uma colocação ali para poder morar em São Paulo. E eu não sabia ir embora. Eu lembro, assim, que parecia cena de filme.
Eu com o currículo na mão, ensopado, tomando aquela chuva, sem direção de como voltar para casa. Uhum. Então, ali também foi um momento muito pesado que eu falei assim, cara, eu preciso dar certo. Sim. Chega disso, só perrengue, Olha. chega disso. E mesmo assim, conseguindo muitas coisas, a vida, ela é assim, não é você chegar e você tem que avançar. Uhum. Porque se você para, cai novamente. Qual que é a idade de sua filha? A mais velha tem 6 anos. 6. Você já pensa em ter algum tipo de estratégia para que ela possa viver algumas experiências que naturalmente não seria possível? Com certeza. Hoje, Porque eu penso, desde esporte, até esporte, eu incentivo o esporte para ela, diferente do que eu tive acesso. Viagens, inglês, né? A parte de educação, Lúcio, você sempre vai ver eu falando de educação. Sempre, sempre. É a única forma que a gente vai ter de Você mudança. acredita que algo que você acredita por você ou pela experiência que a sua mãe viveu de aos 43 anos ir estudar, formar e se tornar uma professora? Talvez seria algo inconsciente que Não, te incentivou muito? porque eu sinto isso na minha trajetória acadêmica, na minha trajetória de carreira. Eu vi que toda vez que abria uma oportunidade, eu estava pronta porque eu tinha a grade curricular, eu tinha as certificações. Bom, Então, eu sempre invisto em educação. eu vou provocar então um pouquinho aí, tá? Eu concordo com você, mas e a prática? E a experiência ali de você entender que eu vejo que muitas pessoas elas entram num quadrado Sim. e colocam educação, tá? Eu tô perguntando isso para a gente poder, as pessoas que estão Sim. ouvindo agora, ter uma, né, poder comparar. Eu vejo que se a pessoa foca só na educação, ela talvez se fecha muito. Se ela não abre para outras possibilidades, né? Ah, sim. Então não, eu vejo óbvio. alguns empreendedores ou até mesmo, né, que focam, não, eu tenho que me formar, esquece do que o mundo hoje está vivendo, que é a educação, mas tem uma parte do lado emocional, Com a certeza. PNL, muito grande, que se você não se atualizar nisso, não basta somente a formação. Não, de forma alguma. Tanto que um dos trabalhos que eu faço sobre liderança, quando você faz liderança com mulheres, você não fala só de formação. Você já... Você faz realmente esse trabalho soft skills dela. Ótimo. Entendeu? Porque não adianta. Eu vou te trazer um dado até que talvez te assuste. 60% das pessoas que concluem a faculdade são mulheres. Sabe quantos Sério? são mulheres? Não sabia. No Brasil. Não é no mundo isso, mas é no Brasil. Sabe quantos por cento delas estão na liderança? 3%. Mas aí já é uma... E você, não, mas você acha que isso é por falta de oportunidade ou por falta delas quererem? Eu acho que oportunidade, porque as mulheres querem e muito. Eu vou falar pra você que o trabalho de liderança precisa ser feito porque às vezes essa mulher não se sente merecedora de ser líder. Sério? Então, Sério? seria elas, então. As duas vias. Falta oportunidade, falta Mas um elas olhar, talvez não querem porque... mas existe uma pressão da sociedade que a gente precisa trabalhar essa identidade de gênero, a gente precisa trabalhar essa forma dela se ver no mercado. Muitas delas não querem se arriscar pelo medo. Então, existe sim, eu gosto de Tem um lado trabalhar. família também. A Exato. mulher, A querendo sociedade ou não, machista, né? Não, mas a Lúcio? mulher em si. Eu não vou falar nem a sociedade somente, mas vou dar um exemplo. A minha esposa, ela falou, não, eu vou largar o que eu quero agora e eu vou apoiar você. Para mim ela foi, olha, para mim ela é uma das mulheres mais sábias. Ela falou o seguinte, Lúcio, eu preciso ser a coluna agora aqui, vou dar o suporte para nossas filhas e eu sei a importância que você dá se não tiver esse suporte. Eu sei que a sua cabeça fica a mil. Se você está fora e as nossas filhas não estão bem cuidadas, você não foca. O que ela fez? Ela deu o maior apoio. Agora, depois de minha filha mais velha, 17 anos, ela está voltando a estudar. Exato, E eu vou falar uma coisa para sim. você. Tudo que ela viveu, fazendo o que ela fez, cuidando das nossas filhas, entendendo de família, a hora que essa mulher colocar para fora tudo que ela aprendeu, sabe o que vai acontecer? Ela vai transformar milhares de mulheres. Exatamente. Então não é que foi perdido. Talvez em algum momento ela achou,
mas ela tem uma jornada incrível para poder mostrar. Tudo que a Vale a gente pena. faz, né? Tudo que a gente faz na vida, todas as experiências que a gente traz na vida, ela é uma somatória para o teu presente, Sim. né? Todas as experiências. Eu vejo isso quando eu falo de governança, eu tive que governar a minha vida por diversas áreas para hoje eu poder falar de governança empresarial. Falando em governança, antes de entrar, fala um pouco da sua empresa. O que a sua empresa hoje faz? Além, né, além dessa parte de educação, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu tenho as mentorias empresariais, liderança feminina, a gente trabalho isso, trabalho em consultorias de empresas hoje, trazendo essa governança, porque eu acredito, sim, que se hoje uma empresa de pequeno, médio, grande porte, se ela não tiver algumas estruturas básicas de governança, ela tem uma facilidade de mortalidade muito rápida. Muito rápido. E, assim, e hoje eu vejo que o empresário brasileiro, principalmente de médio porte, ele poderia estar crescendo um pouco mais, poderia estar olhando um pouco mais para o futuro, poderia não morrer tão cedo na praia se ele tivesse um pouco de governança. O mínimo de governança que não tem. Hoje eu entro em algumas empresas para fazer a consultoria, para dar a mentoria empresarial, a gente vê assim que não sabe fazer um business plan. E assim, em empresas grandes, tá, Lúcio? E isso é um dado alarmante. Tá, isso que eu queria perguntar. Porque eu acho que empresas grandes têm um recurso. É normal Talvez ela elas, ter isso. né? Sim, sim. Agora, vamos falar um pouquinho de empresas pequenas. Eu vou falar pequenas o cara sozinho. Qual a importância dele pensar numa governança? Ele, talvez a esposa. Sim. Ele, a esposa e um funcionário. Até mesmo Qual a startups. Até mesmo as mesmo. startups. Quando a gente fala de governança corporativa dentro das startups, por quê? A startup, ela vai buscar dinheiro externo. Ela tem que estar Você preparada. que é o cara aí, que é o anjo investidor, você vai falar para mim, Bárbara, eu vou investir nessa empresa que tem governança ou essa que não tem? 100% é que tem. Não é que tem, por quê? Porque você vê Aliás, futuro. A oportunidade, e eu deixo aí, procurem, né, a Bárbara se você precisa dessa ajuda. A maioria das empresas que eu converso, e é interessante que eu gravei, as últimas 100 empresas que eu conversei, eu gravei. 10, 12, fiz negócio. 10, fala, Lúcio, não preciso mais de você, porque você já me deu uma direção. O restante, não tinha noção de números, Nada. de nada. É assustador, Lúcio. Aí eu falei, gente, volta. Tanto que eu tive que mudar a minha estratégia. Eu tive que falar, a hora que eu começo a conversa, fica que não tem noção. Primeiro, eu gosto sempre de conhecer a pessoa, mas partiu aí, conheci, entendi que a pessoa tem um propósito. Ela não tem números, eu falo, olha, vamos remarcar, procura um contador, lógico que eu indico. Sim. Uma das empresas que eu sou sócio, vai lá, se organiza. E é gostoso de ver porque esta semana eu tive um que voltou. Ele fez tudo o que nós falamos. Fez a lição de casa. Fez. Aliás, não somente fez, como fez mais do que pedimos. Posso falar para você? Ele vai receber o investimento. É isso. E a vantagem de você hoje trazer a governança corporativa, eu pude provar dentro da minha própria empresa. Eu sempre fui executiva de bancos e o meu marido sempre executivo no mercado também, né, automobilístico, né? Meu marido vem do automobilístico e eu venho de finanças. E nós, com mais de 10 anos de carreira e tal, decidimos empreender. Então, como a gente já tem essa parte processual que as empresas grandes dão esse subsídio para a gente, eu falo que a vantagem de você ter sido executivo e empreender é essa, né? Porque você tem noção de processos, né? Então, assim, hoje, eu numa empresa, que nossa empresa hoje tem 3 anos, a gente estava fazendo o levantamento dela, a gente está crescendo 200% por ano. E hoje eu consigo trazer uma governança corporativa que quando eu faço a apresentação do meu business plan, o investidor vem. Claro. O investidor você tem vem. dados. Exato. A pior coisa que tem é quando você senta com um empreendedor, ou com até mesmo uma ideia. Ele traz a ideia, aparentemente é boa, mas ele não tem mais dados. Exatamente. Ele fala, E isso, eu tive a oportunidade de dar uma palestra numa hub de startups em Piracicaba.
E foi isso que eu falei para eles. Falei assim, gente, o mercado está sedento de dinheiro para disponibilizar para Muito. vocês. O problema não é Muito. dinheiro. Não é dinheiro. O problema é a falta de governança. E uma empresa, uma startup, principalmente, ela tem muito mais governança do que uma empresa, às vezes, familiar, uma empresa tradicional. Sim. Porque ela já sabe um pouco ali da dinâmica e ela pode aplicar. Eu aplicando isso na minha empresa, eu vejo esse crescimento. Uhum. Hoje nós trabalhamos com o mercado imobiliário. Nós nos especializamos em condomínios de luxo. Damos uma rentabilidade para o meu investidor. Hoje eu tenho investidor nos Estados Unidos, na África, no Brasil. Eu consigo dar para ele todo, né, um script inteiro de como vai entrar o investimento dele, quanto vai ter de retorno, como que ele vai fazer. E por quê? E por quê? Porque eu aplico o que eu aprendi. Exato. Agora, vamos lá. Talvez a pessoa que, né, você que está escutando, pensa, mas é muito caro. Não é. Então, fala um pouco, não sei Não se é. você quer dar alguns números, mas na cabeça, sem mesmo saber, a pessoa acha que é caro, Bárbara. Já acha que é caro. Por isso que quando eu bato, né, na tecla de educação. Educação. Tem gente que tem sorte. Tem gente que tem sorte. Tem gente que precisa de ajuda. E a ajuda, talvez, é de um especialista, de um contador, de um advogado, de um especialista em negócios. E, às vezes, a gente fala assim, pô, vou investir nisso. Mas a gente vê as empresas crescendo. É interessante. Muito grande. Por exemplo, a minha sócia, que ela também é advogada e também ela é especialista nessa, ela gosta, ela aplica nas empresas. É Ela falou fantástico. assim, Lúcio, eu vou aplicar agora para poder você ter ideia do perfil de investidor. Vai ter toda uma governança. Quando você conversar com uma pessoa, vai acontecer isso, aquilo. Eu falei, que fantástico. Fantástico. Você Até sabe. para quem não tem uma certa... Eu não me considero uma pessoa muito detalhista, totalmente organizado. Mas você tem os melhores Mas eu perto de gosto, você, não eu é? gosto, eu amo. Quando ela me apresenta, eu falei, obrigado. Ela me apresenta algo onde eu posso simplesmente falar, faz sentido. Mas é isso que eu falo muito para o empresário. Eu falo assim, olha, você não precisa saber. Você precisa ter os melhores do seu lado, que saibam. Uhum. Você não precisa saber de tudo. E você nunca vai saber de tudo. Lúcio, eu não sei de tudo. Bárbara, quanto tempo demora? Vamos lá, eu mando uma pessoa para você que conversou comigo e ele não está preparado. Uma empresa pequena, uma ideia talvez. Qual é o tempo que leva para ele poder voltar para mim? Se ele contrata você, você faz o que tem que fazer. Qual é o período de, mais ou menos, leva para você conseguir entregar algo para ele? Vai depender muito. Muito do mercado. Não, me dá algo de como simples. que está construído, de qual que é o nível dele. Não, nível que ele não consegue entregar, os números não conseguem entregar a projeção. Olha, eu vou te dar um Básico. exemplo. Não vamos falar de algo complexo, porque Tá. tudo que ele quer voltar para falar comigo e falar, Lúcio, olha, é o seguinte, a minha ideia é essa aqui, depois que acontecer isso, quem vai coordenar vai ser o João, Maria. A pessoa, se souber sentar fazer um business plan direito, em uma conversa a gente consegue definir isso. Então, olha que fantástico. Sim. Eu estava imaginando, por 30, 40, 3 meses. Então, dá para fazer isso? Dá. Dá. É porque assim, precisa ter visão. Precisa pôr no papel. Eu tive uma ideia, Ai, meu Deus. mas eu não vou falar aqui não. Você Tá? faz uma cara pra mim às vezes. Não, porque eu tive um insight aqui agora. Eu tive um insight, Sim. mas eu não vou falar. Ai, Eu meu vou Deus. Vou fazer um... Depois eu vou fazer Um desafio pra mim, uma né? proposta. Que desafio? Proposta. O Lúcio, Tá? vocês não Proposta. sabem, ele gosta de desafiar as pessoas. Bom, sabe por que eu gosto? Eu acredito que mudança só acontece em meio de desafio e provocação. Mas eu posso te contar um caso que aconteceu com um empresário meu? Fui contratada por uma empresa de energia. Não posso falar a cidade, porque senão o pessoal vai matar, é uma cidade pequena. Empresa grande. O cara já tinha... Empresa grande, não, vai? Empresa média para pequena. 20, é que assim, na cidade era tão pequena que poderia falar que a empresa é grande. Mas uma empresa pequena. Tinha 20 funcionários, mas eles trabalhavam com parte de... Eu não posso falar o que a galera vai matar. Com energia elétrica. Enfim. Ele estava travado. Travado. Ele não conseguia ver futuro. Ele não conseguia desenvolver o time dele de vendas. Ele não conseguia desenvolver um time de marketing. Ele não tinha clareza nenhuma. Ele me contratou para cuidar da empresa. Eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, amigo, Deixa eu cuidar de você. posso cuidar de você primeiro?
Ele ficou meio assim, reticente. O que você vai fazer? Eu falei assim, não, vamos fazer um treinamento de liderança. Eu e você, só nós dois particular, 2 horas por semana. Tarará. Em 3 meses, nós triplicamos o faturamento só de trabalhar ele. Eu não entrei no comercial, eu não entrei na governança, eu não entrei em nada. Porque muitas coisas do medo de investir, de colocar o pé no chão, de se posicionar, da forma que falava, da forma que se vestia, da forma que pensava. E eu vejo muito isso. Porque você sabe, trabalhamos com startups, Sim. o jeito que você dá seu pitch, o jeito que você se posiciona, o jeito que você fala, o jeito que você olha no olho, o brilho no teu olho, a força da tua voz, ela muda. Muda o estado. Ó, isso é tão sério que tem uma empresa que eu estou negociando que eu comecei a ficar cansado. Exato. Normalmente eu gosto de negociações, fica a dica aí, que não demore mais do que 30 dias. É o que é, identificamos, ponto. E nós já estamos num período maior. E eu vejo que é a parte de mudança. E eu não sei se eu tenho energia para conseguir mudar a pessoa. Então, quando você muda a pessoa, você muda a empresa. Não dá para mudar a empresa primeiro, acreditando que... Mas isso eu vi muito. E isso está uma tendência. Quando a gente vai falar de conselho de administração, quando a gente fala aí de governança corporativa, muitas das grandes companhias estão parando e pensando assim, pô, preciso que o meu executivo comece a treinar inteligência emocional. Sim. Preciso que o meu executivo vá fazer alguma coisa em soft skills, porque ele não está sabendo fazer uma liderança, ele não está conseguindo extrair o máximo da equipe, ele não está conseguindo porque ele tem problema com ele. Sim. Não, isso é fantástico. Isso está acontecendo em grandes companhias. Grandes companhias. Eu vejo que a pessoa que entender assim, o básico, de novo, eu não sei quanto custa, mas independente do valor, a pessoa tem que investir. Eu acho que é o princípio para que ela possa estar, pelo menos, mais preparada para poder receber o investimento. E o investidor acreditar nele, que ele teve o esforço de poder buscar ajuda e se apresentar de uma melhor forma. E precisa, porque assim, empresas, negócios transformam famílias. Empresas, negócios transformam a sociedade. E quando eu falo de governança, mais uma vez, quando eu falo aí de trazer esse controle, essas ferramentas que podem transformar o seu negócio, é para você contratar mais. Quanto mais a gente conseguir empreender, mais geração de emprego. Vou te contar o que aconteceu na minha incorporadora. Eu tenho um responsável ali por algumas obras em um condomínio específico onde a gente trabalha. Ele faz ali o gerenciamento. E daí nós decidimos ajudar uma igreja local. A gente decidiu colocar piso na igreja, né? A pessoa falou, ajuda a gente, tá, vamos lá, colocar um piso na igreja toda. E eu falei pra ele, assim, fulano, vai lá e faz esse serviço pra mim. Tá. Ele foi lá, colocou o piso. Ele falou assim, Bárbara, tem que comprar argamassa, né, pra fazer o rejunte e tal. Eu falei, tá bom. Eu, na correria, Lúcia, esqueci de comprar, esqueci de mandar quem comprava, não sei o que tem. Daí eu liguei pra ele e falei assim, olha, esqueci tal. Não, eu comprei. Eu falei, como assim você comprou? Bárbara, eu cheguei na igreja, o pastor me recebeu. E ele estava tão grato quando chegou os pisos, ele chorou comigo. Eu fui lá, eu comprei do meu bolso. E, Bárbara, eu não quero que você me pague. Qual que é a transformação que eu estou trazendo para a sociedade fazendo isso com o meu funcionário? Meu funcionário é líder, ali das obras. Ele é gerente. Agora, quando que ele ia ter consciência que ele tem que fazer doação para a comunidade dele? Então, por isso que eu falo que empreender, você muda a região. Você muda as pessoas em volta. Então, e ele falou assim para mim, olha, quando você for fazer alguma coisa assim, me avisa, se eu puder, eu quero ajudar. Sim. Ô, Bárbara, eu acho que... Eu sei que tem toda a parte técnica de, né, como ser um empreendedor, uma governança e tudo, mas eu ainda volto para alguns princípios. Né? Você falou de algo muito importante. Tem empreendedores que acham que é somente ganha pro lado deles. Uma atitude dessa mostra o quê? Que é um cara generoso. Exato. E sabe o que é isso? E sabe isso que eu estou implementando? E fazendo a minha turma ali entender? Isso chama-se cultura empresarial. Com certeza. Eu estou implementando a cultura pelas minhas atitudes. E é isso que o empresário às vezes não sabe. Que o jeito que ele se porta, o jeito que ele se veste, o jeito que ele fala,
Ele está implementando uma cultura. Algo. Uma Verdade. cultura da empresa. O meu gerente percebeu que ele pode agora ajudar. E eu quero implementar isso. Eu quero que desde o meu pedreiro que esteja lá fazendo uma calçada, que ele entenda que a gente tem responsabilidade social, que a gente gosta do ESG. Eu já implemento isso na minha empresa. E é interessante que se você não tem alguns princípios firmes, você fica perdido, né? Fica perdido. Mesmo antes de ser empresário, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu sempre deixei bem claro algumas coisas para mim, que eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, com alguém. Mas a questão de sempre fazer mais, fazer melhor do que os outros, porque eu queria ser visto, eu não queria perder a oportunidade, na verdade eu queria criar novas oportunidades, gratidão, generosidade, honra. Então, se você pega só esses princípios e você embute na cabeça do seu colaborador, opa, E vai falar para mim, aí eu vou inverter a pergunta para você, que eu sou entrevistadora, eu gosto também. manda. Né? Vai falar que o seu funcionário, a pessoa ali que está junto com você, Lúcio, não tem os mesmos princípios e valores que você. Olha, ele pode até não ter, mas se você é firme e você mostra, Você vai transformando. começa, é igual o seu gerente aí. Ele viu em algum momento algo. E é legal porque ele leva para casa, ele leva para os amigos. Então, aí eu volto para a próxima pergunta. O que você faz? Está dentro do seu propósito? Está, Lúcio, está. Eu quero crescer muito a nossa incorporadora para gerar muitos empregos e fazer toda essa parte de cultura e disseminar essa cultura. Eu acho que quanto mais empregos a gente gera, mais famílias a gente transforma. E eu acho que o lance da educação, das mentorias empresariais, das mentorias de liderança, não deixa de ser a educação e a transformação que eu quero trazer no mundo. Uhum. E é no mundo. O meu podcast está indo para a África mês que vem. Né? Então, assim, dentro ali, eu quero poder falar... Logo nos Estados Unidos? Logo lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu quero levar para todos os continentes. Para quê? Para a gente falar de empreendedorismo, de transformação, de cultura. Porque quantos empresários fantásticos existem por aí e não sabem disseminar essa cultura para os seus funcionários? Sim. Né? Muitos. E às vezes não sabe fazer um evento de cultura, de como implementar uma cultura nova. Tem uma empresa essa semana em Campinas que eu vou fazer um evento de implementação de cultura. Que legal. Tá? Por quê? Porque a empresa chegou a um faturamento bacana, uma empresa média, de médio porte já, e se perdeu. Se perdeu na cultura, nos princípios e valores. Percebo? No início, existe a cultura lá, porque o cara é sonhador. Ele tá ali para poder, né? Ele cuida do colaborador. Parece que a empresa vai ganhando um certo tamanho. E aí, não talvez por maldade, é por falta de preparo, conhecimento, Exato. as coisas vão perdendo. Não, e são atitudes que não são. Você fala assim, eu preciso de muito dinheiro para fazer um evento de cultura. Não. Identificar a missão, propósito, valores da empresa, fazer ali um escopo com os seus funcionários, fazer um evento, honrar os seus funcionários. Porque, assim, quando você falou do propósito da sua mãe, que foi o começo de tudo para você fazer a mudança, que foi também o meu, vai falar que quando a gente vai crescer empresarialmente falando, que você vai olhar só para você, você vai prosperar? Não vai. Não vai. Não vai. Enquanto as pessoas não entenderem isso... Que quando as pessoas me perguntam a questão de sucesso, como você fez, eu não consigo deixar de voltar para a base. Exato. Entender que, em algum momento, minha chave virou lá atrás. E eu gosto de falar que foi inconsciente, porque eu não tinha noção. Se eu tivesse noção, talvez eu teria colocado mais energia ainda. Então, as pessoas têm que entender que não é simplesmente sobre o melhor serviço. Claro, é hiper importante. Mas os princípios. Os princípios. Você tem que embutir ali no que você estiver fazendo e propósito. Cada empresa que eu invisto hoje, eu vejo como parte de um propósito. Exatamente. E vai simplesmente chegar e vai colocar como se fosse um quebra-cabeça. Ok, parte do propósito do Lúcio, mais um pedacinho, encaixou. Perfeito. Né? Então, Perfeito. E é isso. E você fala assim, Bárbara, tá bom. Você está falando aí de pequena, média empresa. E para grande empresa, como ela pode fazer isso? Como ela pode trazer uma cultura... Lúcio... Acaba sendo mais difícil? Não. É as grandes empresas com milhares de funcionários que podem transformar a sociedade. E leva tempo. Qual é o tempo hoje para você implementar? Vamos colocar uma empresa até 50, 100 funcionários. Qual que é o tempo que levaria? Uns 6 meses. Ok, Uns 6 meses. não é ruim. Não, mas aí já é uma empresa pequena. E uma empresa grande?
Uma empresa grande também, os mesmos 6 meses. mesmo. Não muda muito porque são os processos. São os processos, né? Porque tem que identificar qual é a missão, qual é o propósito, como você quer ser visto, Uhum. o que você quer de diferente na sociedade. Vamos supor, uma multinacional que ela tem 50 mil funcionários, 20 mil funcionários. Lúcio, a capacidade de um conselho de administração identificar que ele precisa trazer educação para sua base, Uhum. um treinamento de liderança para mulheres, um treinamento para as crianças. Uma empresa, uma Legal. corporação desse tamanho, ela tem um peso na sociedade Muito grande. gigante, porque imagina você aí com 50 mil funcionários, você Atinge faz muito mais pessoas. muito mais pessoas, e é essa bandeira da educação que eu quero levar. Uau. De fazer, o que você pode fazer pelos filhos dos seus funcionários? Será que você não pode fazer um programa técnico de idioma, inglês? O que você pode fazer para as mulheres, algo de liderança, de renda? Uhum. Então, assim, a sociedade ela pode ser transformada e é através de educação, porque quando você traz uma educação para que a pessoa ela saiba trabalhar, ela possa ter uma renda extra, ela possa desenvolver, a transformação ela é tão grande que isso é uma paixão da minha Pode mudar vida. uma geração. Uma geração. Pensa que, né, você está mudando uma pessoa que ajuda a mudar a empresa, que são pessoas que comandam uma empresa com famílias, com amigos. Então, o alcance não dá nem para poder medir. Não dá para Não dá para medir. poder, né? Não dá para medir. Quantas pessoas já foram mudadas? Exato. Bárbara, o nosso tempo está acabando. Já está acabando. Meu Deus, foi muito rápido. Passou rápido, muito Passou rápido muito mesmo. rápido, E muito eu queria rápido. agradecer por você ter, né? Você é bem ocupada e ter se colocado à disposição de vir aqui e compartilhar um pouco. E algo que eu entendo da necessidade também, então é fantástico. Mas antes de terminar, eu quero fazer um bate-bola. Nossa, rápido. eu vou até tomar uma água agora. Toma água, vai. Vamos lá. Pronta? Agora sim. Um passatempo. Rápido? Tô aprendendo a jogar tênis. Ok. Um herói. Jesus. Um filme. Nossa, rápido assim? É rápido. Prenda se me for capaz. Uma mania. Nossa, de fazer esporte. Sou viciada nisso. Um sonho. Nossa, de atingir o máximo de pessoas que eu conseguir. Uma paixão. Minhas filhas. Uma dor. Uma dor? Ansiosidade. Essa é uma dor. Ansiosa. Uma saudade. Da minha mãe. Minha mãe já faleceu. Morro de saudade dela. É indispensável. Honestidade e transparência. Uma frase. O mundo trata melhor os campeões? Posso copiar do meu amigo? Pode, claro. E trata melhor os campeões mesmo, né? Bárbara, muito obrigado. Quer deixar seu contato, seu e-mail? Quero Fica à deixar, vontade. quero deixar. Deixa uma mensagem também. Vou deixar uma mensagem para você aí que está na jornada como eu, que eu também estou na jornada, estou aprendendo sempre, crescendo sempre, contribuindo sempre. Quero falar para você acreditar, estudar, se preparar, prestar atenção bem das pessoas que estão perto de você, que fazem ali o seu ciclo de amizade, de trabalho. Isso influencia demais. Eu falaria que ambiência é algo que mudou a minha vida, porque quando você está perto de gente que só vê problema, que só vê o lado ruim da vida, fica mais difícil e talvez você não consiga chegar no máximo. Vamos falar que você é maluco, vamos falar que você é ambiciosa, vamos falar que você quer algo diferente. Acredite, tá no caminho certo, tá? Então, não desanime, levante todos os dias, ore para Jesus, peça força, peça inteligência e bola para frente. Vamos crescer, contribuir, que eu acredito que quanto mais pessoas você puder impactar, mais transformação a gente vai ter nesse mundo. E eu acredito sim que o mundo está em evolução. Sou otimista. Nunca eu vou ser daquela pessoa que vai falar assim, ai, o mundo tá piorando, ai, tá tão difícil. Não, o mundo tá em evolução e a gente tá vendo isso no nosso dia a dia. Sensacional. E você que está aí nos ouvindo, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá? Eu acredito que pegar uma informação igual a Bárbara trouxe hoje e poder atingir mais pessoas, esse é o nosso objetivo aqui. Sim. Não é bater papo, guardar, e sim
mandar para mais pessoas. Bárbara, eu tenho certeza que quem pegar uma base, né? Eu sempre falo que qualquer curso que eu faço, qualquer bate-papo que eu tenho, eu nunca quero pegar tudo, eu quero pegar só uma coisa. É um insight de mudança. E eu confesso que eu peguei um. Uau, Tá? Então, faça a mesma coisa. vamos lá. Não importa onde você esteja, busca uma coisinha. A única diferença é que tem que colocar em prática. Exatamente. Ó, nós temos também o nosso podcast. Meu podcast Sim, chama Governança. Governança 4.0. Para quem aí está precisando, né, trazer mais informação sobre esse mundo de governança. Governança é para todos, não é só para grandes companhias. Então segue lá. Fantástico. No YouTube nós estamos Governança 4.0, podcast dos Conselhos de Administração. E meu Instagram, Bárbara Jimenez. E estamos lá. Bárbara, muito obrigado. Obrigada, viu? viu, Lúcio? Deus abençoe. Bom te ver Obrigada, novamente. viu?